Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática, né, pessoal? Nós estamos aí falando sobre medidas e funções, e aí dentro desse conteúdo nós temos aí medidas de tempo e temperatura, pessoal. Estamos tratando aí das escalas, né? Nós estamos aí calculando o tamanho real de figuras, né? Tendo aí com auxílio, né, da régua, também com auxílio da nossa escala, né, pessoal? E fora também, né, as conversões de unidades nós estamos trabalhando. Então é importante aí que nesse período vocês já estejam aí providenciando a memorização da nossa tabelinha para que vocês levem aí para a vida toda esse conhecimento aí. Ok, pessoal? Então nós vamos falar hoje sobre medidas de tempo e temperatura, certo? Vamos lá então, acompanhe o slide e a leitura do texto. Bom, tempo e temperatura, né? Aumento ou diminuição de temperatura, né, podem ser sentidos fisicamente, exigindo o uso de roupas adequadas para cada estação, como por exemplo, roupas quentes no inverno e leves no verão. De maneira semelhante, sentimos o efeito físico causado pelo passar, né, do tempo. Aqui vamos aprender mais sobre essas grandezas e suas medidas. Bom, pessoal, falar sobre tempo e temperatura, claro, né, vai também nos levar aos fenômenos, né, que a gente costuma sentir aí em nosso corpo quando a temperatura está muito quente ou quando uma temperatura está muito frio, né? E aí, claro que essas mudanças bruscas aí que nós temos aí de temperatura nos leva também, né, exige de nós aí o uso de roupas adequadas, né, para cada estação, certinho? Bom, medidas de tempo, pessoal. Um antigo instrumento para medir o tempo é a ampulheta, que é esse objeto aqui, pessoal. Então a areia vai escoando, acho que todo mundo, né, já viu esse importante instrumento aí. A areia vai escoando pouco a pouco, né, de um recipiente cônico para o outro. Quando o escoamento da areia termina, né, e ainda é necessário continuar a medição, a ampulheta pode ser virada. O processo, né, sempre repetido. Vocês já viram isso aí em alguma parte da vida de vocês, algum filme, não sei, algum desenho. Vocês já devem ter visto aí como é que funciona a ampulheta, né? E aí, pessoal, o que que acontece, né? Ele cita como exemplo aqui um jogo de perguntas e respostas. O tempo pode ser medido por uma ampulheta, né, para que o jogador dê a resposta. Hoje, entretanto, para medidas de tempo mais precisa, usamos as horas, né, os minutos, os segundos, os dias, meses, os anos, etc. Ok, pessoal? Logo a mais nós temos uma tabela que nos fala sobre isso, certo, pessoal? Mas a ampulheta é um objeto antigo, né, para se medir o tempo. E hoje nós temos aí os recursos tecnológicos, né, o aumento da tecnologia, e nós temos aí outros objetos e também mais sofisticados utilizados também para contar o tempo, né? Aqui nós temos o cronômetro digital, né? Nós temos aqui o próprio relógio de parede, o que usa pilha, né? Aqui nós temos também outro relógio digital, aí marca as horas, os minutos, né? Acho que até os graus a gente vê que marca aí, né? E tão antigo quanto a ampulheta temos aí o relógio solar, né? Que data-se de muitos anos aí antes de Cristo, a sua criação, né, pessoal? E vamos lá então. Aí, a tabela de qual o texto se refere é essa, né? Aqui nós temos medida e correspondência. Um minuto e a sua correspondência em segundos. Uma hora e a sua correspondência em minutos, né? Nós temos aí o dia e a sua correspondência em horas. Então, um minuto, 60 segundos. Uma hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. Uma semana, né? Nós temos aí 7 dias. A chamada também, né, semana comercial, né? Um ano, 365 dias, também chamado ano comercial, né? Ou seja, não é um ano bissexto, né? Então aí nós temos uma década, 10 anos. Aí nós temos aí um século,
né? Nós temos um quinquênio, um biênio e por aí vai, né? Olha aí, pessoal. Costumamos indicar a abreviação de horas pela letra H. Pela tabela, sabemos que uma hora corresponde a 60 minutos. Isso é fato, né, pessoal? Nós já sabemos disso. Esse conteúdo para vocês não vai ser problema. Então, olha só. Uma hora corresponde a 60 minutos e a transformação é muito fácil. Então, nós temos aqui, ó. Aqui, uma hora é 60 minutos. 2 horas serão o quê? 2 vezes 60, que é igual a 120 minutos. 3 horas, 3 vezes 60, que é igual a 180 minutos. 7 horas, nós temos aí 7 vezes 60, né? Que é igual a 120. Beleza, pessoal? Aí nós temos um questionamento aqui. Bom, é só multiplicar o tempo que está em horas por 60 que temos o tempo em minutos? Aí a professora falou, é isso aí. Há uma função específica para isso, e converte horas em minutos. Então ele vem trazendo aí o conceito de função que a gente estava trabalhando já, acho que desde quando as aulas eram presenciais a gente falava sobre as funções, né? Então a professora aqui está dizendo que a função que converte horas em minutos é essa. Então nós temos aqui horas como se fosse a entrada, né, na minha máquina, e aí ela faz vezes 60, e o que eu encontro aqui é a medida em minutos, pessoal. Então olha aí, exemplo com 15 horas, vamos ver, 900 minutos, ou seja, a entrada é 15, né? Você pega as horas, aí a função é multiplicar 60, e aí você obtém aqui, ó, 900 minutos, e são 15 horas convertidas aí, ok? Então, da mesma maneira, nós podemos usar uma função para converter dias em horas. Para isso, é preciso saber que um dia tem 24 horas. Então, olha aí, pessoal, um dia é 24 horas. 3 dias são 3 vezes 24. Então, já dá para perceber que a nossa função agora vai ser o quê? Aqui, né, vão entrar os dias, ó, d de dias, aí segue função. Aí essa função, ela faz o quê? Ela faz vezes 24, ó, vezes 24, bem bonita aí, ó, o 24. E aí o que nós temos aí de resultado final, que vocês sabem que quando encerra a seta aqui, ó, é o resultado final. Você tem aqui o resultado em horas. Olha que H espetacular, né? Então olha aí, 3 dias 3 vezes 24, 72 horas, 5 dias 5 vezes 24, 120 horas, 10 dias 10 vezes 24, que são 240 horas, certo, pessoal? E eu posso ir além, né? Eu posso converter aí dias em minutos, dias em segundos, né? E por aí vai. Posso também dias em semanas, de acordo com o que a gente viu lá, uma semana, 7 dias, né? Eu posso pegar aí uma quantidade aí de dias, né, e converter para semanas e por aí vai. Conforme a gente vai tratando aqui, a gente vai passando exercícios aí para aprender. Olha aí, chegou um aí para nós. Então vamos trabalhar com algumas conversões aí, pessoal. Eu quero agora 6 horas em minutos, pessoal. Bom, já sabemos, né? Para calcular, nós vamos pegar as 6 horas, não usei função, já usei o cálculo normal. 6 horas vezes 60 minutos, a gente sabe que cada horinha dessa tem 60 minutos, e dá um total de 360 minutos. Então eu preencho aqui esse espaço, eu vou preencher, né, com 360. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí nós temos aí, ó, 1920 minutos convertidos em horas. Aí agora o processo já é o que, pessoal? Inverso. Nós pegamos horas aqui na letra A e convertemos para minutos. Agora a gente está fazendo diferente, a gente está indo de minutos para horas. Então a função é inversa. Então se antes eu multiplicava por 60, né, para achar horas em minutos, agora eu faço uma divisão por 60. Então memorizem, toda vez que eu for transformar minutos em horas, eu pego e faço uma divisão por 60, porque eu sei que cada hora tem 60 minutos. Portanto, 1920 dividido por 60 dá 32 horas. Então nós vamos preencher 32.
Ok, pessoal? E aí, 5 dias agora ele quer em horas, ó. E aí, eu vou pegar aqui, ó, 5 dias vezes 24 horas que tem cada dia, né? E aí eu obtenho aqui, ó, 120 horas. Certinho, pessoal? Então é só preencher o espaço aí, ó, com 120 horas. Agora na letra D, olha aí, ele quer 2 inteiros e 1/4 de hora, só que convertido em minutos. Opa, fração. Que fração é essa? Essa, pessoal, vocês já viram, é a fração mista. Nós já falamos sobre ela em algum ponto aí da nossa jornada aí, né, nesse conteúdo medidas e funções. A gente já falou sobre ela em algum momento. Pessoal, olha, 2 inteiros de hora significa 2 horas. Por quê? A gente entende que cada inteiro é 1 hora. Só que ele pede aqui, ó, 2 inteiros de hora em minutos. Então eu vou dizer o quê, ó? Que cada inteiro desse aqui vale 60 minutos. Então eu tenho, olha só, 2 vezes de 60 minutos, que são as 2 horas, né? Os 2 inteiros. Agora eu tenho 1/4 de hora. 1/4 de hora, pessoal, é importante vocês saberem essas medidas de cabeça. 1/4 de hora dá 15 minutos. Por quê? Você vai pegar aqueles 60 minutos que tem 1 hora e vai fazer uma divisão por 4. Ó. Ou então você multiplica a fração pelo 60. Seria o quê? Seria 1 multiplicado por 60 e divide por 4. Ok, pessoal? Aí vem a ideia, né, de que você pode facilmente calcular a fração só dividindo aí. Ainda mais quando é assim. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 2/4. Acompanha aqui, ó. Eu vou colocar aqui 2/3. 2/3 de... Aí eu vou colocar aqui, quer ver? De 60 minutos. 2/3 de 60 minutos. O que é que eu faço com isso? É só eu pegar o 60 aqui, ó. Dividir pelo 3. Ó. E o resultado que eu encontro, eu faço a multiplicação pelo de cima, que é vezes. Ó, o x de vezes aí. Tudo muito bonito. Olha aí, então 60 dividido para 3, tanto. Vezes 2, tanto. Aí a gente acha 2/3 de 60. 60 dividido para 3 é o quê? 20, né? 20 vezes 2, 40. Então 2/3, pessoal, de 60 minutos são 40 minutos. Agora ali era 1/4, então eu fiz o quê? 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 1, 15. Como eu tinha 2 inteiros, são 2 vezes de 60. Então dá um total aí com mais os 15, né, minutos, deu 135 minutos. Então é só a gente preencher aqui, ó, 135. Ok? Agora, pessoal, nós temos aí 35 minutos que ele quer em horas. E aí, olha só, pessoal. Lembra que para transformar minutos em hora, a gente vai dividir por 60. Então, se são 35 minutos, a gente pega o 35, faz a divisão por 60. Como não é uma divisão exata, a gente pega aí mais ou menos até a terceira casa, ó. E aí, a divisão aí que vocês fazem. Aqui eu não fiz as multiplicações, que vai demorar muito. Mas é claro que vocês têm que fazer a armação, armar e fazer a continha. Então, 35 dividido para 60 é igual a 0,583, ou seja, 583 milésimos. Então é só a gente colocar aqui, ó, 0,583. Certo, pessoal? Vamos lá então. Então, nesse caso aí do que a gente viu aí anteriormente, né, a função que transforma dias em horas, nós falamos sobre isso, né? Eu comentei bem antes de passar os exercícios aí. Dias é como se fosse a entrada, né, da minha função, da minha máquina, e a função tem multiplicar 24, a entrada seria sempre em dias, né? Então, dias entra, multiplica 24, sai em horas, porque um dia tem 24 horas. Portanto, 21 dias corresponde a 504 horas. Como é que fez isso? Pegou 21 dias, né?
Aí a função tem o papel de multiplicar 24 e vocês encontram aí, ó, 504. Ok, pessoal? Então, você consegue imaginar como é a função que converte em dias? Olha aí, pessoal. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte, né? A função que converte em dias. Foi uma pergunta que ele fez. Isso que a gente está vendo aqui está convertendo em horas, né? Então é claro que a função que vai converter semanas em dias, né, vai ser exatamente essa que está escrito aqui, ó. Semanas é o valor em semanas tanto. Vamos supor 3 semanas. Cada semana 7 dias de acordo com aquela tabela que a gente viu anteriormente. Então, 3 semanas, 7 dias cada semana. 3 vezes 7, 21 dias. Ok? Aí ele deu o exemplo aqui de 5 semanas convertido em dias. Né? Então, 5 semanas vezes 7 dias, que dá o quê? Ó, 35 dias. Certinho, pessoal? Vamos dar continuidade aí. Memorize essas funções aí. Complete corretamente aí de novo, pessoal, exercícios aí, ó. Conversão aí de dias para semanas, ó. 56 dias, vamos lá. Bom, pega os 56 dias. A gente acabou de ver isso aí, né? Só que a gente foi de isso mesmo, a gente foi de dias para semanas, OK? Então, o que que ele quer agora, ó? Ele quer que a gente pegue esses dias aí e determine quantas semanas são. Lá a gente pegava, pessoal, vamos até voltar aqui para a gente tirar essa dúvida. Lá a gente pegava a semana e convertia em dias, aí multiplicava por 7. Nesse caso aqui ele quer dias para semanas, então devo lembrar que uma semana tem 7 dias. Então o que que eu faço? Pego 56 dias e faço uma divisão por 7, pessoal. Ó, então é a função que? Função inversa. Lá a gente foi de semana para dias, aí vezes. Aí de dias para semana, divide. Então 56 dividido por 7 deu o quê? 8 semanas. Eu coloquei assim 7 dias e corresponde o quê? Ó, a uma semana, certo? Então 56 dividido por 7 é igual a 8. Aí você preenche o espaço aqui, ó, com o 8. Agora, pessoal, ele quer 456 horas convertidas em dias. 456 horas convertidas em dias. Então, o que, que nós vamos ter que fazer para isso? Ó, uma divisão por 24 horas, né? Eu sei que um dia tem 24 horas. Portanto, eu pego 456 e faço uma divisão por 24, que corresponde a um dia, né? 24 horas corresponde a um dia. E o que é que nós temos aí de resultado? 19 dias. Opa, riscou aqui sem querer. Olha só, pessoal. Então nós temos aqui, ó, preencher aqui o 8 e aqui 19. Beleza? Vamos lá. Pessoal, olha aí. Ele quer 50.400 minutos convertidos em semanas. Então, o natural da gente aqui agora é o quê? Pegar esses minutos, transformar em dias e depois transformar em semanas. Só que antes dos dias a gente transforma para horas. Então, olha aí, ó. Então, eu pego os 50.400, faço uma divisão por 60, que corresponde a uma hora. Ou seja, pego os minutos, transformo em horas. Então, 50 minutos, 50.400 dividido por 60 vai dar o quê? 840 horas, pessoal. Aí o que que eu faço? Ó, pego 840 horas, faço novamente uma divisão por 24, que corresponde a um dia, né? Um dia tem 24 horas, a gente viu isso aí, e dá 35 dias, ó. E aí agora eu vou de dias para semanas, né? Então pego 35, divide por 7 dias, que corresponde a uma semana, e eu tenho aqui, pessoal, 5 semanas de resultado. Ok, pessoal? Vamos lá. Domingos demora cerca de 26 minutos para ir de sua casa até a casa de sua avó.
quantos segundos ele leva nesse trajeto. Olha aí, pessoal. Ó, ele gasta 26 minutos, mas ele pede que você expresse 26 minutos em segundos. Então é simples, né? É só a gente pegar o 26, ó, fazer uma multiplicação por 60 segundos que tem 1 minuto, né? E a gente acha aí, ó, 1560 segundos. Ok, pessoal? Então lembra, minutos para segundos multiplica por 60. Beleza? Agora nós vamos falar sobre medidas de temperatura, pessoal. Bom, a temperatura, né, que pode ser medida por um termômetro, ela nos mostra o grau de calor ou de frio do ambiente ou de um corpo, né? Nós temos aí o termômetro como o utilizado aí, número 1 no mundo para se medir a temperatura, né? Essas temperaturas, pessoal, elas variam de lugar para lugar. Uns lugares são usados outras escalas de temperatura. Aqui no Brasil, a gente costuma utilizar aí o Celsius, né? O grau Celsius. Vocês já devem ter visto falar dele. E aí, além dele, né, do grau Celsius, nós temos aí os Fahrenheit, temos aí o Kelvin, né? Mas no Brasil, né, o que mais é utilizado é a escala de Celsius, beleza? Podemos comparar temperaturas representadas em um termômetro, né? Por exemplo, num dia a temperatura em Porto Alegre foi 25 graus. Aí você tem aqui o termômetro, ó, que para exatamente, ó, em 25. Então está marcando 25 graus. Mas durante a noite a temperatura despencou, caiu 12 graus. Então se ela cai 12 graus estando em 25, ela vai parar aqui, ó, em 13. Tá vendo? 13 está mais ou menos aqui. Aí vem mais um tracinho que é 14 e vem mais um que é o 15. Ok? Então a gente percebe que pelas listrinhas aí do termômetro parou-se em 13 graus Celsius. Ok, pessoal? Aqui ele traz um termômetro com algumas medidas aí, né? Água congelada a 0 graus. Ó. O dia muito quente é um dia de 40 graus. Sopa muito quente é 80 graus Celsius, né? A água em fervura, né, é 100 graus. E aqui ele usou um termômetro para indicar aí essas temperaturas aí. Aí, pessoal, não só o termômetro, que é esse aqui tradicional, nós temos esse aqui, muito utilizado nos dias de hoje, né, para medir a temperatura aí, dos coronados, principalmente os que chegam aí de longe, né, para a cidade, acabam sendo medidos com isso aí, colocado na testa, né? E aí, através do raio infravermelho, conseguem achar a temperatura corporal da pessoa, né? É uma evolução aí do termômetro antigo, tradicional. Esse aqui também é digital, né? Mas não deixa de ter a mesma função do antiguinho. Esse aqui, ó, é também um modelo infravermelho, né? E aqui você tem um medidor de temperatura de alimentos, né? Onde você pode espetar o alimento, ou quente ou congelado, e você tem aí a temperatura dele. Podemos representar essa mudança de temperatura por meio de uma reta numerada. Ele está pegando lá, pessoal, os termômetros que primeiro marcou 25 graus, ó, e aí depois baixou, caiu, né, 12 graus. Então, você sai do 25 aqui, cai 12 casinhas dessa daqui, ó, você vai parar onde, ó? Em 13 graus Celsius. Ele fez a representação aí por meio de uma reta, ok? Hoje, há disponíveis no mercado termômetros digitais de alta precisão, foram os exemplos que a gente viu, e permitem medir a temperatura com décimos ou mesmo centésimos, ok, pessoal? Esses termômetros tradicionais, eles não têm essa precisão, mas os digitais, eles têm sim capacidade aí, né, de achar os décimos e até mesmo os milésimos de temperatura aí, certo? E aí um exercício resolvido, pessoal, eu estou falando aqui, ó, de conversão da escala graus Celsius para graus Fahrenheit, pessoal. Existe uma função para que você possa fazer essa conversão. Como é essa função? Ó, você vai pegar os seus graus aqui em Celsius, ó, vai fazer uma multiplicação por 1,8,
Aí você obtém um valor, quando você pega aquele valor, né, tipo 2 graus Celsius, aí você faz vezes 1,8, aí você tem o resultado daquilo. Aí por isso que encerra em seta aqui, ó, e temos valor obtido. O valor obtido, você vai fazer uma soma com 32. E o resultado final disso é a conversão aí de graus Celsius para graus Fahrenheit. Beleza? Agora vamos fazer o que está pedindo aí. Converta para graus Fahrenheit as seguintes temperaturas. Então nós temos primeiro aí 23 graus. Qual é a função? O que que a função faz, pessoal? Pega a temperatura em graus, primeiro multiplica 1,8, o valor que encontra, que é o valor obtido, soma 32. Então vamos ver. Olha aí, pegou 23, multiplicou 1,8 de acordo com a função, e isso deu 41,4. Isso foi só a multiplicação. 41,4 somou com 32, que deu 73,4 graus Fahrenheit. Ok, pessoal? 80 graus Celsius, mesmo procedimento. 80 multiplica 1,8 de acordo com a função, e aí você tem 144 de resultado. Aí você pega o 144 e soma com 32, que deu 176 graus Fahrenheit. Beleza? Só que aí, pessoal, agora é o contrário. Nós vamos de graus Fahrenheit para Celsius. E aí vocês sabem que, olha aí, é uma função que, ó, inversa. Você está voltando, você não está indo no sentido, ó, direto, né? Você está voltando. Então a operação é inversa. Então 98 graus Fahrenheit, olha aí, você vai pegar o 98. Se para achar 98 graus Fahrenheit você somava 32, na operação inversa você vai o quê? Diminuir 32. Então tá aqui, 98 menos 32, que deu 66, bem aqui, ó. Aí o valor obtido 66 eu multipliquei por 1,8 para achar. Então agora eu faço o quê? Divido. Então 66 dividido para 1,8, nós vamos armar a continha e fazer direitinho, deu 36,6 graus Celsius, ok? No 212 graus Fahrenheit a gente vai fazer a mesma coisa. Pega o 212, agora estamos voltando, né, a função inversa aí. Então 212 menos 32 deu 180, pessoal. 180 nós vamos dividir agora por 1,8 e deu o que, ó? Justamente a temperatura de fervura da água, 100 graus Celsius. Ok, pessoal? E aí nós chegamos a mais um fim aí, né? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E bons estudos para vocês aí. Acompanhem com atenção as agendas propostas. Procurem enviar no sistema, na plataforma, pessoal. Meu celular não aguenta mais nada não, viu? Valeu aí, abraço para vocês aí. Bom dia.